Depois de 18 anos, a norma DENIT de concreto asfáltico, também conhecido como CBUQ, foi atualizada. E não foi uma simples revisão, foi uma grande reestruturação nas especificações desse serviço que é um dos mais utilizados em pavimentação no Brasil. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que mudou nessa nova norma. Meu nome é Felipe Alfino, sou engenheiro civil formado pela Unemat e atualmente eu sou auditor de controle externo do TCE Goiás, mas já tive experiência com fiscalização de pavimentação em prefeitura. E o que mudou na nova norma de CBUQ? Mudou a estrutura, os materiais, o projeto da mistura, os equipamentos, a execução e o controle de qualidade. Então você vê que teve uma grande reestruturação na norma. Vamos começar pela estrutura. A nova norma ela é mais extensa, ela passou de 14 para 31 páginas e ela inclui 6 anexos detalhados que não existiam na versão de 2006. Aqui eu trouxe a imagem dos anexos. A gente tem o anexo A de amostra variável, o anexo B de tolerâncias da granulometria, o anexo C, que está a absorção dos agregados, o anexo D, que fala sobre a textura superficial, o anexo E, que são os ensaios de controle, e o anexo F, a bibliografia. Vou começar falando o que mudou nos materiais. Tiveram novos requisitos e maior controle da qualidade. No agregado graúdo, o percentual de partículas fraturadas agora tem que ser no mínimo 90%. Percentual de partículas chatas e alongadas é no máximo de 25% na relação 3:1. E o limite de absorção de água tem que ser menor ou igual a 2%, com orientações específicas no anexo C, caso o valor esteja entre 2% e 3%. E também mudou a questão da durabilidade do agregado graúdo. O ensaio de durabilidade agora inclui a opção de usar o sulfato de magnésio, além do sulfato de sódio, que também já era previsto em 2006. O agregado miúdo, ele continua sendo possível usar a areia e o pó de pedra, ou uma mistura de ambos ou outro material indicado nas especificações DENIT. Porém, tiveram aqui duas atualizações. O teor de vazio foi introduzido o requisito de teor de vazios não compactados menor ou igual a 45% para tráfego pesado e menor ou igual a 40% para os demais. E a areia natural, a nova norma limita o uso de areia natural na mistura de no máximo 8%. O CAP, a nova norma prevê a possibilidade de exigência de ensaios de desempenho como MSCR e LAS, conforme especificados em projeto. Em relação ao material de enchimento, a gente teve uma grande mudança. Enquanto na norma de 2006 ela permitia o uso de cimento Portland, pós-calcários e cinza volante, a de 2024 ela especifica que, se necessário, o material de enchimento ela deve ser a cal hidratada, que também atua como melhorador de adesividade. Então, essa foi uma grande mudança. Para o filler, agora só pode usar a cal hidratada. Adesividade. A norma de 2006, nessa parte, ela citava apenas verificação visual, e na nova norma, ela exige a verificação da adesividade através do ensaio de dano por umidade induzida, que ela é determinada aqui que ela é feita por meio do método de ensaio DENIT 180, com limite mínimo de 0,70. E aqui eu trouxe uma imagem do dessecador com entrada de sistema de aplicação do vácuo, que é um dos equipamentos utilizados para a determinação do dano por umidade induzida. Vamos falar agora sobre o projeto de mistura. Nessa nova norma, tivemos novas faixas e novos parâmetros de desempenho. As faixas granulométricas foram completamente redefinidas. A norma de 2006 ela tinha apenas a faixa A, B e C, e a de 2024 apresenta 4 novas faixas: A 25, B 19, C 12,5 e D 9,5, e recomenda o uso de método Bailey para otimizar o intertravamento dos agregados. Aqui eu trouxe a imagem da faixa granulométrica da norma antiga e das faixas granulométricas da nova norma. A gente consegue ver aqui a implementação da nova faixa D. Os parâmetros de desempenho. A norma de 2006 ela focava nos resultados do ensaio Marshall, estabilidade, vazios, relação de betume e vazios. E a nova norma, ela, embora mantenha a estabilidade Marshall como um dos parâmetros, ela introduz novos parâmetros. Aqui eu trouxe a tabela 4, que mostra os novos parâmetros de projeto.
que a gente pode ver o volume de vazio, relação de betume vazios, vazios do agregado mineral, proporção filler-asfalto, resistência à tração, dano por umidade induzida, estabilidade Marshall, que já tinha na outra, CDI, TDI, módulo de resiliência, parâmetro de fadiga e o flow number. Aqui a gente consegue ver os parâmetros de projeto de norma antiga. A gente tinha apenas porcentagem de vazios, relação betume vazios, estabilidade mínima e resistência à tração por compressão diametral. E a nova norma ela mantém alguns parâmetros, mas com alguns ajustes e novas adições. O volume de vazios agora foi unificado para 3 a 5%. A relação de betume vazios, a faixa foi ajustada para 65 a 75%. A proporção filler-asfalto, o novo parâmetro com faixa de 0,6 a 1,6. O dano por umidade induzida também é um novo requisito, que tem que ser maior ou igual a 0,70. E os ensaios de desempenho, com a inclusão de módulo de resiliência, flow number e fadiga, conforme definido em projeto. Outra novidade foi o VAM, vazios do agregado mineral. A tabela de VAM foi atualizada e agora correlaciona o VAM mínimo com o volume de vazios da mistura compactada. E aqui eu trouxe a tabela 5, que mostra os requisitos para o VAM de acordo com o volume de vazios. Agora vamos para as novidades nos equipamentos. Nessa nova norma, a gente teve maior detalhamento e controle de qualidade. As usinas de asfalto. A nova norma ela é muito mais prescritiva, com seções detalhadas para usinas gravimétricas e volumétricas contínuas. Exige sistemas de controle automatizados, pesagem dinâmica ou estática precisa e especifica o tipo de misturador plug-mill e coletor de pó. Os silos de agregados agora tem a exigência de ser de no mínimo 3 frações e a exigência de ter o sensor de umidade. Os tanques de CAP agora têm requisitos detalhados de recirculação, aquecimento e capacidade mínima para 3 dias de serviço. As vibrocavadoras agora se exige que elas tenham parafusos sem fins, que são as roscas, em toda a largura da mesa, sistemas de controle de nivelamento eletrônico e sistemas de pré-compactação, mesa vibratória e tamper. Os rolos compactadores. Na nova norma, ela proíbe os rolos mistos para as obras de implantação e restauração e especifica um peso mínimo para os rolos pneumáticos e exige sistemas de aspersão e raspadores em boas condições. E ela incluiu a sugestão do uso do alimentador de mistura asfáltica, o Shuttlebug, para evitar a segregação de material. Vamos ver as novidades agora em relação à execução. Uma das principais mudanças nessa norma foi a obrigação do segmento experimental. O que seria isso? A nova norma ela torna obrigatória esse segmento experimental com extensão mínima de 200 metros, onde nele você vai, antes de iniciar os serviços, você vai validar a mistura, os equipamentos e o processo construtivo. Outra mudança em relação à temperatura do CAP, que era a definição de temperatura de mistura e compactação, antes baseada apenas em viscosidade, Saibou furou, agora inclui também os parâmetros para viscosímetro rotacional. A temperatura de aplicação também mudou o critério. O critério mudou de temperatura ambiente superior a 10 graus para a temperatura da superfície da pista superior a 10 graus. A nova norma também adiciona uma condição mais restritiva para as camadas finas, menor que 3 centímetros, exigindo temperatura de pista superior a 15 graus. Abertura a tráfego. A norma de 2006 determinava a liberação após o completo resfriamento, e a de 2024 ela é mais técnica, permitindo a abertura apenas quando a temperatura da superfície for inferior à temperatura do ponto de amolecimento do cimento asfáltico utilizado. As condicionantes ambientais agora têm diretrizes mais específicas. A seção foi expandida com diretrizes muito mais específicas e rigorosas em comparação à norma de 2006. A nova norma detalha os cuidados com licenças ambientais, exploração de pedreiras, construção de bacias de sedimentação e controles operacionais em usinas, como enclausuramento de correias transportadoras. E agora uma das principais mudanças, que na nova norma o controle de qualidade ele é muito mais rigoroso. O controle de qualidade da compactação, antes a faixa aceitável era de 97% a 101%. Agora a nova norma ela estabelece um intervalo de 97% a 100%. Regularidade da superfície. O antigo coeficiente de irregularidade foi substituído pelo padrão internacional, o IRI,
com novos limites de menor ou igual a 2 metros por quilômetro para pavimentos novos e menor ou igual a 2,4 metros por quilômetro para restauração. A microtextura. O valor mínimo da resistência à derrapagem, o VDR, medido com pêndulo britânico, aumentou de 45 para 47. A norma de 2006 ela estabelecia uma faixa única e fixa para a macrotextura, medida pelo ensaio de altura de areia, o HS. O valor deveria estar entre 0,60 mm a 1,20 mm para qualquer tipo de rodovia. E a nova norma ela aboliu a faixa fixa. Agora a macrotextura necessária é definida em projeto e depende diretamente da velocidade diretriz da rodovia. Aqui eu trouxe os critérios da nova norma, a tabela D1 que mostra as classes de microtextura e a tabela 2 que mostra as classes de macrotextura. E também agora a nova norma introduziu o IFI, o International Friction Index, como um método opcional e mais completo para avaliar a segurança e aderência da pista. Tabela de controle. A nova norma inclui o anexo E, uma tabela completa que resume todos os ensaios de controle, métodos, frequências e critérios, facilitando a gestão da qualidade na obra. Aqui eu trouxe um print da tabela do anexo E, a tabela de controle, que mostra aqui os ensaios de agregados, de CAP, e na norma você consegue ver os outros tipos de ensaio também. Os critérios de medição. A base de medição permanece a tonelada de mistura aplicada e de cimento asfáltico. A nova norma adiciona uma ressalva importante. Não devem ser considerados quantitativos de serviços superiores ao indicados no projeto. Então foi isso, pessoal, as principais mudanças na nova norma de CBUQ. E para fazer esse vídeo, eu usei a norma DENIT 031 de 2024, pavimentação, concreto asfáltico e especificações de serviço do DENIT.